Berenice, você destacou um trechinho desse discurso do presidente Lula falando da importância de conversar com todos para aprovar pautas do governo, seja na área da educação como em outras áreas, e a gente retoma aquela velha dificuldade, não tão velha assim, porque o governo tomou posse há pouco mais de 4 meses, né? De articulação do governo com um Congresso Nacional. Você tem informações a respeito desse trabalho, dessas articulações para a gente? Mais informações? Olha, o presidente Lula vem liberando emendas, né, até mesmo para tentar trazer uma base mais consolidada aqui dentro do Congresso Nacional, aprovar pautas importantes como a reforma tributária e também o arcabouço fiscal, que deve limitar novas regras, né, para limitar os gastos públicos. Ainda não há uma base consolidada, mas o presidente vem trabalhando para isso. Eu tenho informações também, Lívia, sobre a CPMI, dos atos do dia 8 de janeiro. Isso também inclui a articulação do presidente Lula, né? Afinal, a oposição tem como alvo o governo federal, né? A narrativa é de que o governo federal foi omisso nos atos do dia 8 de janeiro. E um desses parlamentares que sustenta esta narrativa é o senador Marcos Duval. Ele que, inclusive, no dia de hoje, o Podemos, aqui no Senado, confirmou o nome de Marcos Duval. Ele deve ser, então, o titular, representando a sigla, e quem fica na suplência é o senador Stevenson Valentim. Portanto, então, mais um partido que oficializa os nomes para integrar o colegiado. Somente depois que todas as siglas fizerem essa formalização é que a CPMI será instalada. A informação é de que o governo, a base aliada, né, tem pelo menos aí 21 cadeiras, ou seja, tem tudo para ficar com a presidência, o comando das investigações. É claro que é feita uma eleição, que é de praxe, mas na prática tudo é negociado antes dessa eleição acontecer. A gente vai seguir acompanhando. Semana que vem temos uma agenda cheia por aqui, Lívia. Tem muita coisa, Berenice. Só na edição de hoje, eu, Daniel Caniato e nossa equipe de reportagem já prometemos muitos assuntos para a semana que vem. É bom para deixar o nosso telespectador, o nosso espectador também ligadinho aqui com a gente, né? Obrigada pelas informações, um bom trabalho para você aí em Brasília. Dora Kramer, vamos falar mais uma vez, reiteradamente, sobre essa dificuldade do governo federal de estabelecer uma articulação positiva com o Congresso Nacional. De um lado, em algumas ocasiões, Lula tenta, vamos dizer assim, diminuir a tensão com o Congresso Nacional, dizendo que o parlamentar não tem obrigação de votar por obrigação com o governo. De outro, ele cria embates com lideranças importantes de partidos da base, com os quais o governo está tendo dificuldade de manter uma unidade, como a União Brasil, por exemplo. Ele criou um embate recentemente, hoje, se não me engano, com o ACM Neto, secretário-geral do União Brasil, ex-prefeito de Salvador, retomando assuntos do passado desagradáveis à ACM Neto, e isso pode prejudicá-lo nessa tentativa de unificar o partido em prol dele, né? Você sabe, Lívia, que esse jeito que é incongruente com a fala de que vou ouvir todo mundo, vou articular, não é só com os políticos, também com os setores, né? Nessa passagem pelo Nordeste recente, agora nessa semana do presidente, Bahia, Ceará, ele, primeiro, lá, ele criou na Bahia, ele ressuscitou uma briga que estava completamente, uma tensão que estava se dissolvendo, que é com o agronegócio. Imagina o setor mais pujante, mais importante da economia. Pegou aquela história lá do convite, lembra? Para o AgriShow, que aí desconvida o ministro. Ele foi para defender o ministro, ele chamou o pessoal daquela feira de mau caráter, negacionista e fascista. Que tal? Você acha que isso ajuda qualquer articulação com o setor e também com a bancada ruralista? Hoje fez essa com a ACM Neto, chamando de Grampinho, que é um apelido pejorativo em referência ao avô do ACM Neto, o ACM,
que anos atrás se envolveu aí num caso acusado de comandar um esquema de escutas clandestinas na Bahia e tal, e aí deram esse apelido de Grampinho. Qual é a utilidade do presidente Lula falar disso na Bahia? Para quê? Está lá o ACM quieto, só que o União Brasil não está quieto, está conflagrado, assim como outros políticos. Quer dizer, muita gente do entorno do presidente Lula, não estou nem falando de oposição, tá, gente? Estou falando de gente de governo. Não sei se tem feito apelos diretos para o presidente Lula, porque ninguém dessa turma agora de operadores tem muita autoridade, tem coragem para confrontá-lo. Mas no bastidor, o que todo mundo fala é o seguinte: ele precisa parar de criar atrito inútil, briga inútil, descer do palanque, até porque com isso ele fica muito parecido com o antecessor, né? Que era mestre em criar briga inútil e era mestre também em governar de cima do palanque. Pois é, Nelson Kobayashi fala do presidente da República Lula. Não é o Congresso que precisa do governo. Do jeito que está na Constituição brasileira, é o governo quem precisa do Congresso Nacional. Pelo menos em teoria, ele sabe como funciona. Foi presidente da República por 2 vezes, eleito para um 3º mandato. Por qual razão, então, a articulação não tem funcionado? Por alguns motivos, Daniel. Primeiro, porque a popularidade não é a mesma. Ele foi eleito ali com uma vantagem muito pequena em relação ao seu opositor, o ex-presidente Bolsonaro. Segundo, porque ele não está mais cercado daqueles políticos velha guarda que eram mais experts na relação política, né? Muitos deles já não estão mais no Partido dos Trabalhadores, alguns outros estão inelegíveis, foram presos, saíram do partido, enfim. Ele tem uma nova gestão nos seus ministros, pessoas que não têm a mesma habilidade. A gente pode ver, por exemplo, pelo líder do governo no Congresso, senador Randolfo Rodrigues, que não tem lá aquele bom relacionamento. Ele tem ali, muito perto dele, alguém que poderia resolver a curto prazo essa negociação, essa relação com o Congresso, que é o vice-presidente Geraldo Alckmin. Mas há aí um risco. Já pensou se dá certo e o Geraldo Alckmin passa a ser muito bem relacionado no Congresso Nacional? Isso talvez não seja tão interessante assim para o presidente Lula.